Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Kleber Udi, passando em mais um vídeo do nosso canal do Instituto Gênesis de Desenvolvimento Humano e Teológico. Desta feita, nós estaremos iniciando uma série de estudos sobre Tá na Bíblia. Olha só que interessante. Série Tá na Bíblia. Nós iremos observar alguns textos que muitos fazem uma má interpretação ou curiosidades bíblicas mesmo, para que possamos ainda mais nos despertar o desejo de aprendermos com a palavra de Deus, aprendemos com as escrituras sagradas, e esse é o nosso primeiro vídeo da série. Mas antes de entrarmos aqui num texto bíblico para que possamos analisá-lo, quero convidar você para que, se ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, que você faça essa inscrição agora, não custa nada, você não vai perder o dedo e eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Depois de se inscrever, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhuma notificação de vídeo novo aqui no nosso canal. Se você ainda não nos segue lá no Instagram e ainda não curtiu a nossa fanpage no Facebook, também peço que você faça isso. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Bom, vamos lá para um texto bíblico. Quero convidar você para que pegue a sua Bíblia Sagrada. Pegou? Glória a Deus, capítulo 3 do livro do Apocalipse e versículo 14. Vamos ler um texto muito conhecido, um texto muito importante da Bíblia Sagrada, a sétima carta à igreja de Laodiceia. Nós vamos observar esse texto hoje para iniciarmos aqui a nossa série Tá na Bíblia. Glória a Deus, carta do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Eu vou fazer a leitura do texto porque é muito importante nós nos embasarmos num texto bíblico. Isso vai também motivar você para que você pegue a sua Bíblia e faça a leitura juntamente comigo. Vamos lá? Carta do Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 3, a sétima carta à igreja de Laodiceia. Capítulo 3, versículo 14, diz assim a Bíblia Sagrada, diz assim a palavra do nosso Deus. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado. Olha, Jesus chamando o povo ali de desgraçado, hein? E miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Texto bastante conhecido, texto muito lido, uma carta muito pregada nas nossas igrejas. Tenho certeza que você já ouviu um dia uma pregação acerca da igreja de Laodiceia, a sétima carta, a carta a Laodiceia. Eu tenho certeza que essa carta muito te despertou para buscar de Deus conhecimento acerca do livro do Apocalipse. Bom, eu quero iniciar então essa série, eu quero que você vá comigo aqui. Nós iremos iniciar a série Tá na Bíblia. E a pergunta desta feita, a pergunta desta oportunidade é a seguinte: por que Jesus chamou Laodiceia de morna? Já parou para pensar, volte aqui comigo, já parou para pensar em por que Jesus chama ou faz a comparação chamando a igreja de Laodiceia de morna? E Jesus diz assim, olha, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus usa uma expressão,
vocês não são nem quente e nem frio, mas são mornos. E Jesus diz: vomitar-te-ei vocês da minha boca. Então a pergunta, meus irmãos, vocês que estão assistindo esse vídeo é: por que Jesus chamou Laodiceia de morna? Capítulo 3, o texto que nós lemos, versículo 15 e 16, olha só. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Então Jesus está dizendo: eu sei, eu conheço as tuas obras, e vocês, igreja de Laodiceia, vocês não são nem frio, mas também vocês não são quente. Só que olha só o versículo 16, olha o que Jesus vai dizer: tomara que foras frio ou quente. Uma exclamação. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então olha só que interessante, Jesus está dizendo: tomara. Olha o versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então Jesus está dizendo: olha, vocês deveriam tomar uma atitude e escolher se vocês são uma igreja fria ou se vocês são uma igreja quente. Só que olha só, vocês não são nem frio e vocês não são nem quente. Vocês são mornos. E por esse motivo, vomitar-te-ei vocês da minha boca. Quero que vocês observem comigo algo muito interessante aqui. Olha só. O que é o interessante dessa carta? O que é o interessante dessa mensagem que Jesus traz ao anjo da igreja em Laodiceia? Olha só. Jesus se utilizou de características particulares da cidade de Laodiceia para falar da vida espiritual da igreja de Laodiceia. Então, olha só, meus irmãos, preste muita atenção nisso, observe. Na época em que o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, havia 3 cidades próximas. Laodiceia. Havia 3 cidades próximas de Laodiceia. Havia a cidade de Hierápolis, localizada a cerca de 9 quilômetros ao norte de Laodiceia, e havia a cidade de Colossos, localizada a cerca de 20 quilômetros de Laodiceia. A história dessas 3 cidades estavam intimamente ligadas. E olha só que interessante. Jesus utiliza de características particulares da cidade de Laodiceia. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui para que você observe comigo nesse texto que nós lemos? No geral, para que você possa compreender muita coisa na Bíblia Sagrada, se faz necessário você entender o que está por detrás dos textos bíblicos, o que está nas entrelinhas, o contexto, a história. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Nada daquilo que Jesus ele disse à toa. Ele disse do nada. Jesus sempre utilizou do contexto histórico da época. Jesus sempre utilizou de coisas comuns da época, daquilo que os ouvintes de Jesus poderiam assimilar o ensinamento, poderiam fazer uma análise, comparações, para que Jesus fosse feito, entendido. Então, nada daquilo que Jesus disse, ele disse à toa. Nada daquilo que Jesus usou em expressões, em revelações aos seus servos, foi à toa. Quando Jesus pede a João para que escrevesse a carta ao anjo da igreja que se encontrava em Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, Jesus ele vai usar de características da época, características da cidade de Laodiceia, para que eles pudessem entender a mensagem, para que eles pudessem entender aquilo que Jesus iria passar a eles, para que eles pudessem, ao ler esta carta, pudessem então observar a situação, para que o anjo da igreja, para que o pastor daquela igreja, ao receber a informação, a mensagem, pudesse então compreender aquilo que Jesus de fato estava querendo passar para ele, ensiná-lo, instruí-lo,
para que ele pudesse organizar a igreja e pudesse então entrar com providência em relação aos problemas da igreja de Laodiceia. Então volte aqui comigo, só para que possamos compreender isso. Então Jesus utiliza-se de características particulares da cidade. Então nós temos a cidade de Laodiceia, que era então envolvida ou estava próxima dela 3 cidades: Hierápolis, Colossos e a própria cidade de Laodiceia. Então olha só, observe isso. A cidade de Hierápolis, segundo o dicionário bíblico de Wycliffe, foi formosa por suas fontes de águas quentes, que a tornaram uma estadia temporária para o tratamento da saúde ou de saúde. Por mais de 2000 anos, esta região tem sido conhecida por suas fontes termais das águas. Dizem que por conter propriedades curativas. Através dos séculos, as pessoas acreditaram que suas águas poderiam curar qualquer coisa, desde o reumatismo e doenças ósseas a deficiências cerebrais. Olha só, isso, a cidade de Hierápolis era famosa então por suas águas termais. E águas termais são águas quentes. São águas que aparentemente têm propriedades medicinais, tá bom? Então a cidade de Hierápolis, ela era famosa e muitos iam até Hierápolis em busca dessas águas quentes, em busca dessas águas termais, para que pudessem receber cura para a sua saúde, cura para o seu corpo físico. Então veja que Jesus não está falando de algo sem conhecimento. Jesus está usando de características da região para trazer uma mensagem à igreja de Laodiceia. Volte aqui comigo. Observe então Colossos agora. Colossos era mundialmente conhecida por suas águas frias, que desciam das frias montanhas de Colossos e eram abundantemente potáveis e boas para se beber. Então, observe, Hierápolis tinha água quente, Colossos tinha água fria. Então Jesus está usando aqui a expressão no versículo 15, né? Que nem és frio nem quente. Então Jesus está dizendo, olha, Hierápolis tem água quente, Colossos tem água fria. Estão pegando? Estão compreendendo? Volte aqui comigo então. Olha só Laodiceia. Laodiceia, por sua vez, não tinha abastecimento de água própria. Aí Jesus agora está esclarecendo para eles. Então, quando Jesus fala, conheço as tuas obras, não és frio nem quente, quem deras fores frio ou quente. Jesus está trazendo uma análise do contexto geográfico e hidrográfico da cidade, está trazendo a mensagem. Então, olha só, não tinha em Laodiceia abastecimento de água própria. A água precisava ser canalizada de 2 fontes. Ou a água vinha das frias montanhas de Colossos ou das terapêuticas fontes de águas quentes de Hierápolis. Dessa forma, a cidade de Laodiceia era abastecida pelas águas dessas 2 cidades através de canos feitos com blocos cúbicos de pedra e de 3 pés de largura, ligados e cimentados entre si. Olha só que interessante, meus irmãos. Então Jesus está trazendo um contexto geográfico. Jesus está usando da geografia, da hidrografia de Laodiceia, para trazer uma mensagem à igreja, ao anjo da igreja que se encontrava em Laodiceia. Jesus está dizendo, conheço as tuas obras. Aí Jesus usa de um contexto geográfico, de um contexto hidrográfico, de um contexto comum a eles. Jesus usa do cotidiano deles. Jesus usa daquilo que eles tinham. As águas da cidade de Laodiceia vinham de Hierápolis e vinham de Colossos. Eram canalizadas e chegava então até Laodiceia morna. Porque a água quente vinha de Hierápolis, a água fria vinha de Colossos.
Quando essas duas águas se encontravam naqueles arquedutos, naqueles canos, chegava-se então essas águas até a Laodiceia morna. Chegava morna. E Jesus vai dizer: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Olha que interessante. Jesus usando então de um contexto da época para trazer uma mensagem espiritual à igreja de Laodiceia. Então, olha só, quando essas duas fontes de água chegavam à cidade, diferente do havia sido planejado, daquilo que havia sido planejado, a água estava morna. Olha só. Em outras palavras, a água que chegava a Laodiceia não estava quente, como as águas medicinais, como as águas curativas, quentes de Herápolis. Nem muito menos eram refrescantes como águas puras, águas frias, refrigerantes das termo e nauseantes. Ou seja, a água que chegava até Laodiceia não era uma água boa, não era uma água que trazia cura, porque não era mais quente nem termais. Não era mais uma água fria, refrescante, mas era uma água morna. E essa água que chegava até Laodiceia não era boa, nem para consumo, muito menos para tomar banho. Era uma água que não tinha mais razão de ser. Jesus vai usar desse contexto para trazer uma mensagem espiritual para aquela igreja. Olha comigo, convido você, volte aqui comigo. O que nós podemos observar? O que eu posso entender desse contexto? E agora, como que eu interpreto isso? Fica subentendido que, por um lado, a igreja de Laodiceia não fornecia nenhum refresco. Olha só que interessante. Para o espiritualmente cansado, a água fria. Nem por outro lado, cura para os espiritualmente enfermos, a água quente. Ela estava apenas morna, cuidando apenas em conseguir riquezas, achando que tem de tudo. E aí volte aqui, agora nós vamos aplicar aquilo que Jesus usa da expressão morna, chamando aquela igreja de morna. Então observe, Jesus está dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Ponto e vírgula, o texto continua dizendo: quem deras foras frio ou quente. Quem dera, Laodiceia, que vocês fossem frios ou quentes. Trazendo uma análise da água, a água quente era termal, poderia trazer cura para o corpo. A água fria era refrescante, poderia trazer refrigério para aqueles que estavam com sede. E Laodiceia, então, está sendo analisada por Jesus. Jesus está dizendo assim: vocês são mornos, vocês não são nem água quente, que traz cura, e vocês não são nem água fria, que traz refrigério. Vocês são uma igreja morna. O versículo 17 vai dizer assim, olha: como dizes, quem diz? Laodiceia, a igreja. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Tenho tudo. Sou uma igreja rica. Sou um povo abastecido, abastado. De nada temos falta. Imagina a igreja de Laodiceia. Imagina uma igreja próspera nos dias atuais. Uma igreja bonita, uma igreja linda, uma igreja estruturada, onde você entra nessa igreja, você senta numa poltrona muito confortável, onde você tem ali um ar-condicionado para que você não sinta calor no ambiente, um telão de LED para que você possa ler os versículos da Bíblia e acompanhar o louvor, um som maravilhoso que não machuca os seus tímpanos. Imagine uma igreja toda estruturada, espelhada, uma igreja linda, poderosa, rica. Agora parou? Pensou? Analisou essa igreja? É fácil encontrar essa igreja nos dias de hoje? Já entrou numa delas? Congregue em uma delas? Olha só. Igrejas lindas, poderosas. Rico sou,
e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não temos falta de nada. Temos dinheiro, temos estrutura, temos riqueza. O que nos falta? Aí Jesus olha para aquela igreja em Laodiceia, que era rica, abastecida e que provavelmente de estrutura não tinha falta de nada. Jesus olha para aquela igreja e diz assim: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Olha que paradoxo. Não sabes que és um desgraçado, pobre, cego e nu? Laodiceia. Não, Senhor, mas rico sou. Não. Vocês não são ricos daquilo que é essencial. Vocês não são ricos daquilo que é primordial. Vocês não têm uma vida espiritual próspera. Vocês nem fazem diferença nenhuma. Vocês não têm capacidade de influenciar ninguém. Quem entra para congregar em Laodiceia, quem entra para assistir um culto em Laodiceia, não recebe cura, não recebe refrigério. Porque essa igreja, por mais que estrutura tivesse, por mais que dinheiro tivesse, por mais que na mente deles eles não tinham falta de nada, não tinha espiritualmente condições e capacidade de trazer cura, de trazer refrigério, de trazer transformação na vida de ninguém. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, você que está acompanhando esse vídeo? Tranquilamente, podemos fazer um paralelo entre a igreja de Laodiceia e a parábola do bom samaritano. Você conhece a parábola do bom samaritano? Na parábola vemos nitidamente como que os que se diziam filhos de Deus trataram aquele homem que foi espancado pelos salteadores. E nessa parábola nós vemos claramente como que os religiosos da época de Jesus, no caso, os fariseus e saduceus, tratavam o povo com indiferença. Então a questão em Laodiceia não era exatamente que Deus preferiria o incrédulo ou o crente fervoroso ou o crente nominal. Não é isso. Muitas pessoas, muitos pregadores vão pegar esse texto e vão usar da expressão frio ou quente para dizer que, olha, você precisa entender se você é frio, se você é quente. E vão dizer o quente, o pentecostal que fala língua estranha, que recebe poder, o frio, aquele que não esboça reação diante de uma palavra, que não dá glória a Deus alto, que não diz aleluia. Não, não é isso que o texto está dizendo. Aqui Jesus está dizendo, vocês deveriam escolher. Vocês querem ser uma igreja que traga refrigério, para aqueles que buscam refrigério, a água fria de Colossos, ou vocês querem ser uma igreja quente, que transforme vidas através da cura, através do espiritual, uma igreja quente, usando a simbologia das águas de Herápolis. Mas nem eram quentes e muito menos frios. Era uma igreja morna. E a água morna não traz resultado. Água morna não mata a sede. Água morna não se bebe. Porque aquele que bebe água morna sente ânsia de vômito. E Jesus está dizendo, vomitar-te-ei vocês da minha boca. Porque era uma igreja que não influenciava. Era uma igreja que não trazia mudança na vida de ninguém. Era uma igreja que não transformava a vida de ninguém. Sou rico, Jesus diz, desgraçado, cego, pobre, nu. Jesus vai dizer, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com um colírio para que vejas. Jesus aqui, mais uma vez, está usando do contexto de Laodiceia, do que eles tinham de entendimento. Era uma igreja poderosa, era uma cidade estruturada, era uma cidade que possuía muitos bens materiais, era um povo muito rico. Mas Jesus está dizendo, olha, eu quero aconselhar vocês.
Eu quero ensinar vocês, eu quero instruir vocês. Por quê? Porque eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Volte a me buscar. Volte a fazer diferença. Volte a ser uma igreja viva, cheia do poder do Espírito Santo. Não se apegue a riquezas, não se apegue ao material, mas volte a buscar a minha pessoa. Conselhe que de mim compres ouro provado no fogo, que possa usar roupas brancas, que te vistas de roupas brancas, para que não apareça a sua nudez. Laodiceia, meus irmãos, como igreja, eles não faziam diferença alguma. A igreja em Laodiceia não influenciava, não curava ninguém, não transformava vidas. Era uma igreja arrogante e Jesus os chama de desgraçados, ou seja, uma igreja sem a graça de Deus. Que possamos nós, meus irmãos, compreender esta verdade. Você sabia? Está na Bíblia. Jesus está dizendo para aquela igreja em Laodiceia: porque vocês não merecem nem frio nem quente, são mornos, vomitar-te-ei vocês da minha boca. Jesus usa uma analogia da geografia e da hidrografia para mostrar para eles que, como Laodiceia, a cidade, não tinha uma água boa, porque a água que vinha de Herápolis quente se misturava com a água que vinha de Colossos fria e chegava até Laodiceia morna, e a água morna não serve para nada. Jesus está dizendo que espiritualmente, por mais que fossem ricos e estruturados, eles não faziam diferença na vida de ninguém, porque não influenciavam. Que Deus abençoe você, que Deus te dê graça, que Deus te dê condições de a cada dia poder buscar a sua presença. Na igreja, na casa de Deus, lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando viver uma vida digna de alguém que é espiritual. Que você possa ficar com essa reflexão, que você possa ficar com esta palavra. Você sabia? Está na Bíblia. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom, paz e prosperidade e até o próximo vídeo.